Nós vamos falar sobre capítulo 4, oferta pelos pecados. Mas nós vamos entender algumas outras coisas também. Então, por favor, os irmãos aí, por favor, podem prestar atenção, podem interromper, e havendo alguma falha de escrita aí, de alguma situação, a gente corrige, depois envia. Mas o Levítico 4, ele trata de regulamentações, né, de ofertas pelo pecado. Né? Se a gente olhar para a palavra lá, ele já inicia dando passos em como expiar pecado, né? E existem 4 tipos de pecadores que nós vamos ver, certo? Existem algumas ofertas, 2 principais, por exemplo. Essas ofertas pelo pecado são ofertas oferecidas para expiação. Mas tem uma coisa muito importante nessa passagem. Ela fala sobre pecados não intencionais, pecados por ignorância. Mas também é importante, né, que a gente entenda, e nós vamos ver aí para frente, que às vezes nós não temos desculpa, mesmo não sendo intencional, né? Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus está aí. Uma pessoa peca hoje mesmo, não intencional, mas como nós sabemos a palavra, lá naquele tempo Deus já falava, ele não mais considera o tempo da ignorância, né? Uma coisa é ignorância pelo fato de você ignorar que existe alguma coisa, a outra é ignorância por negligência. Ah, eu não me concordo com isso e vou pecar assim mesmo, eu vivo a minha vida. Bom, este é o 4º tipo de oferta regulamentada pelo Senhor em Levítico, né? Oferta pelo pecado. Então, ele reforça aí, por ignorância, mencionada no livro em 4:1 a 3. A oferta pelo pecado é uma tradução geralmente aceita, isso aí está nos termos em hebraicos, né? Então, ele fala em um termo chatá, né? Eu não vou me ater a muitos detalhes nesse ponto, né? Embora certos estudiosos, eles consideram que esse termo é uma oferta de purificação. Por que isso? Por quê? Porque ele considera, e naquele tempo, uma oferta de purificação, porque às vezes o sangramento, até o sangramento do parto, né, das mulheres, precisava de uma purificação. Então, era considerado um pecado não intencional. Então, ele considerava uma purificação, tá certo? Muito bem. Peço aos irmãos também aí que, por exemplo, se alguma coisa, nós estamos juntos aqui, alguma dúvida ficar e não ficar esclarecida, a gente faz isso numa próxima oportunidade, eu mando para todos os irmãos o esclarecimento. Podemos ir em frente, Alessandro. Então ele fala aqui, ó, aquilo que eu acabei de falar, remoção das impurezas decorrente do parto. Purificação é um termo que pode ser aplicado tanto para a remoção do pecado moral quanto à purificação de impureza ritual. Quando ele fala aqui pecado moral, nós estamos falando pecado, vamos nos considerar na fé, pensando na palavra, pensando nas iniquidades. Então, um resumo detalhado do que o livro traz, em termos de procedimento, ele traz, né, uma distinção sobre as ofertas com base em quê? Nível de liderança, então a gente vê os pecados tanto do sumo sacerdote, de um líder da congregação e uma pessoa comum. Enfatiza a importância de reconhecer e abordar o pecado na comunidade. Então, é preciso que todos entendam, né? Naquele tempo era preciso que todos entendessem, e no nosso tempo hoje também, nós precisamos entender, porque às vezes um pecado cometido na comunhão, né? Quando eu falo comunhão, não estou dizendo no ato do culto, mas numa comunhão de pessoas na igreja, um pecado pode abalar toda uma estrutura de uma igreja. Essas ofertas são essenciais, eram essenciais para manter a pureza, restaurar o relacionamento com Deus. Então, um pecador só restaurava o relacionamento com Deus fazendo um tipo definido de oferta, né? E
Essa reconciliação era por meio de um sistema sacrificial, estabelecido por Deus nessas práticas na adoração israelita, né? Ok? Claro? Então ele dá 4 passos, né, para entendimento por que era feito isso, tá certo? Talvez, é claro, hajam outras observações, né, que possam ser destacadas, porém essas 4 eram as mais importantes. Vamos em frente. Estamos vendo aí pontos, né, de um esclarecimento. Depois nós vamos entrar, porque a gente sabe que foi um grande Deus foi, além de tudo, de ser todo maravilhoso, ele era um estrategista também. Então, ele explicou muita coisa passo a passo, porque era da forma como ele queria naquele tempo, né? A oferta pelo pecado, né, era em hebraico conhecida como atá. Foi designada para um povo redimido. Aqui tem um detalhe importante. Redimido não fala de um pecador vindo ao Senhor para a salvação, né? Peço aos irmãos que prestem bem atenção, porque assim, tem um detalhe que é muito importante que depois nós vamos esclarecer, que é o seguinte: tudo que acontece aqui, que é explicado aqui, é sempre tratado em cima de um pecado, e vamos ver, em cima de uma culpa e uma expiação. Então tinha que ter uma oferta. Mas tem um negócio importante que nós vamos ver para frente. Número 2. Mas um israelita em relacionamento, né, de aliança com o Senhor, buscando perdão, tem a ver com os pecados cometidos inconscientemente. Então, repetindo, a oferta pelo pecado tinha em hebraico esse nome, foi designada para um povo redimido, que significa redimido, um povo perdoado. Não fala de nenhum pecador que venha pedir perdão para que fosse salvo, mas um israelita com uma aliança com Deus. Então ele tinha uma aliança com Deus, buscava perdão porque ele cometia uma infração, tá certo? Haviam diferentes graus de ofertas, dependendo da pessoa que pecou. Então aqui a gente começa a entender o pecado específico e a culpa. Se nós analisarmos bem isso, quando a gente fala em pecado e culpa, nós vamos lembrar do nosso querido amado Senhor Jesus, né? Vamos ficar atento, porque ele dá muitos detalhes para a gente compreender muito bem essa questão do pecado específico, uma pessoa que comete, e o nosso Senhor Jesus, né? Pensem bem nisso, né? Porque Jesus não pecou, né? Jesus não pecou, mas o que eu estou tentando dizer, nós vamos captar um pouquinho para frente. Oferta em si, sacerdote ungido, está em uma hierarquia, né? O sacerdote ungido. Isto é, um sumo sacerdote, se por pecar trouxesse culpa ao povo, trazia um novilho sem defeito. Toda a congregação pecando trazia também um novilho. Um governante, um líder, né, um pouco inferior, trazia um cabrito, um bode, um macho sem defeito. Quarto, uma pessoa comum trazia uma cabra, também sem defeito, ou uma ovelha sem defeito. Ok? Podemos ir em frente. De um modo geral, o ofertante trazia um animal à porta do átrio do tabernáculo, apresentava-o, depois nós vamos ver o passo a passo, punha a mão sobre a cabeça, né, sacrificava-o, matava-o e retirava-lhe a gordura, os rins, o lombo, gordura, né, acima do fígado, e os anciãos agiam, né, pela congregação. Olha que interessante aí, conforme aquilo que eu já tinha dito. A morte da vítima era considerada simbolicamente com a morte do pecador. Jesus Cristo foi vítima. Jesus Cristo foi uma vítima. A morte da vítima era considerada simbólica a morte do pecador. Então Jesus foi uma vítima, morreu por nós. Vamos em frente. Deveres do sacerdote. Para si e para... Só um pouquinho. Para si e para a congregação. O sumo sacerdote levava o sangue do sacrifício ao lugar santo do tabernáculo, né? E o aspergia através do dedo. E sobre os chifres do altar de ouro e do incenso aromático. Vamos em frente.
Em seguida, derramaria o restante do sangue na base do altar do holocausto. Para um governante, as pessoas comuns, o sacerdote aspergia o sangue nas pontas do altar do holocausto. Derramava o resto do sangue no altar. Para todas as classes, ele queimaria a gordura, os rins, o lobo, né, o gorduroso, o fígado, a cauda, todo o resto do animal teria que ser queimado, tá certo? No caso da oferta do sumo sacerdote, ou para toda a congregação, todo o resto do animal era levado para fora do acampamento, o que aconteceu com Jesus, né? Jesus foi levado para fora e foi morrer lá no altar dele, que nós conhecemos o altar de sacrifício de Jesus. Qual foi? Né? Muito bem. Só dando uma esclarecida, como era feita uma distribuição da oferta. A parte do Senhor era a porção que era queimada sobre o altar, a gordura, os rins, o óbolo gorduroso, o acima do fígado. O sacerdote tinha permissão para comer, em alguns casos tinha, nesse caso o sacerdote tinha permissão para comer a carne das ofertas de um governante ou de um plebeu. Ele também podia comer as ofertas descritas lá em Levítico 5, 6, 7 e 11, pela mesma razão. Nenhuma parte das ofertas acima foi reservada para o ofertante. O corpo de qualquer oferta pelo pecado, cujo sangue fosse levado para o lugar santo, era queimado fora do acampamento. Então já começa a esclarecer aí, né, como as coisas Deus queria como fosse acontecendo, né? Assim, nosso Senhor, por meio de seu próprio sangue, nosso Senhor Jesus, entrou no santuário de uma vez por todas, Hebreus 9:12, depois de ter sofrido fora da cidade de Jerusalém, né? Então, nós somos admoestados a sair a ele fora do arraial, levando seu opróbrio, seu próprio sofrimento, sua vergonha. Quer dizer, Jesus foi levado para fora de Jerusalém, morreu no próprio sofrimento dele, considerado uma vergonha por todo mundo, um vexame, tá certo? E a gente sabe que ele não teve pecado nenhum. Olha como começa uma comparação com todo o sofrimento do nosso Jesus aí, né? Embora nós estejamos descrevendo todo um sacrifício, seja ele de oferta pelo pecado, nesse caso, por um pecado sem consciência, um pecado por ignorância, né? A gente começa a entender o quanto sofreu o nosso Jesus por nós. Podemos ir em frente, Alessandro? Olha que interessante. A expressão pecado por ignorância parece significar mais do que falta de conhecimento do pecado. Provavelmente significa que o pecado não foi intencional, né? Não foi deliberado, não foi premeditado, nada disso. Agora, não havia sacrifício pelo pecado voluntário. A pena de morte deveria ser imposta, como está escrito em Números 15 e 30. A pessoa que trouxe uma oferta pelo pecado estava reconhecendo que havia pecado sem querer, né? Por fraqueza ou por ignorância. E buscou o perdão dos pecados, né? E nessa purificação cerimonial que acontecia. A oferta pelo pecado aponta simbolicamente para Cristo, que foi feito aí, está escrito, foi feito pecado, mas pode ser também feito pecador, né? Olha ao ladinho aí, Jesus tornou-se pecador por quem? Por nós. Analise que Jesus entrou no tabernáculo de Deus. Olha que comparação, né? Jesus entrou no tabernáculo de Deus para esse sacrifício. Passou pelo altar de sacrifício, que foi qual? A cruz, né? A oferta pelo pecado aponta simbolicamente para Cristo. Alguns sugerem que a oferta pelo pecado fala de Cristo lidando com o que somos. Então, Cristo lidou com tudo que era o povo, com tudo que, porque o sacrifício serviu para nós até hoje, né? O passo que oferta pela culpa o retrata lidando com o que fizemos.
Então, ele não tinha pecado, mas levou a culpa. Levou a culpa por quem? Por nós. Olha o sacrifício do Senhor Jesus. Simbolicamente, o que ele precisou passar aos moldes do que era feito com pessoas, né? Aos moldes que era feito com os animais, né? Então, é muito impressionante, né? Como quando a gente começa a entender a palavra, quando ela consegue nos explicar, né? E nós vamos entendendo isso tudo, né? O sacrifício de Jesus por levar a culpa por nós, né? Alessandro, tá certo aí? 9, página 9. Aí, bom. Então, aqui começa a explicar o seguinte: dois tipos de ofertas elaboradas para remover pecados: a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. No fundo, às vezes a gente se confunde um pouco, porém, nós vamos entender. Além disso, havia a promessa de expiação por meio de uma outra oferta, né? Então, nós já vimos o holocausto, né? Nós já vimos aí a oferta de manjares, e nós estamos vendo a quarta oferta, que é a oferta pelo, né, oferta pelo pecado, porém não intencional, tá certo? Por que que ele diz que é confuso? Então vamos relacionar, né? Vamos ver à frente como que a gente entende isso, tá certo? Que é uma explicação. Vamos lá. A gente viu oferta pacífica, um pedido para Deus olhar favoravelmente para o adorador, né? Provavelmente não era receber o perdão, mas as ações ligadas à oferta, né? Vamos dizer que haveria um perdão para um resultado esperado por um sacrifício. Quer dizer, vamos dizer que não tinha sido cometido o pecado, mas de uma forma preventiva já faria-se uma oferta, que era uma oferta pacífica. O holocausto, um pedido de perdão em geral, né? Havia um sacrifício. Oferta pelo pecado, um pedido de perdão pelo que nós estamos vendo hoje, um pecado específico. E a oferta pela culpa, né? Um pedido de perdão para um tipo específico de pecado, né? O pecado específico é quando a gente realmente comete uma iniquidade. Então, quando eu falo pecado específico, já cometeu. Então, um tipo específico de pecado, não, talvez não tenha acontecido o pecado, mas já levou a culpa. Então, é importante que a gente entenda, Jesus não cometeu o pecado, mas já levou a culpa. Então, esses detalhes também são importantes, tá certo? Em frente. Oferta pelo pecado. Esse tipo de sacrifício era necessário para expiar pecados específicos. Olha só, eu me permiti colocar uma comparação na fotozinha aí, né? Então a gente vê uma ovelha, né? E uma cruz, claro, sem Jesus, porque Jesus não está lá, então não temos que colocar uma cruz com Jesus, isso não é nosso, né? Mas olha essa comparação, como Jesus foi morto em sacrifício, né? Como uma ovelha, como um cordeiro por nós, né? O pecado do sumo sacerdote era o mais grave, porque era ele quem representava a nação inteira, né? Toda uma comunidade. O atual que se requeria era igual para o sacerdote, para o povo no tocante ao novilho, né? Oferecia em ambos os casos. Então, por exemplo, o que ele quer dizer? O pecado do sacerdote e o pecado da congregação, né, era de suma importância. Então, o sacrifício era com um animal mais representativo, tá certo? Isso prefigura a crucificação de Cristo. Fora da cidade de Jerusalém, Hebreus 13:12, a justiça de Deus que requeria o castigo pelos pecados. Olha só o tamanho do sacrifício do nosso Jesus. Cristo levou essa culpa sobre si na cruz, a culpa de nós. E quando a gente olhar para uma cruz, né, nós que somos amados de Deus, filhos de Deus, revestidos por Cristo, nós precisamos entender isso, esse sacrifício. Eu sei que nós entendemos.
Mas o mais importante é que tem muita gente que não entende, muita gente que não viu isso, não sabe disso. Agora, Deus perdoa aqueles que, pela fé, aceitam o sacrifício de Cristo, porque sofreu por nós, né? Então, essa oferta pelo pecado, comparativamente com Cristo, é impressionante. Eu me comovi muito porque a gente vê a imagem do Senhor morrendo na cruz mesmo por nós, num sacrifício por um pecado que ele não cometeu, mas levou a culpa por nós. Vamos em frente. Quando dizemos, Pai, perdoa-nos os nossos pecados, isto analogamente é o pedido de um israelita por um pecado, aquele que nós já vimos do Holocausto, que nós já vimos, se não me engano, em 2 ou 3, capítulo 2 ou 3. Às vezes, reconhecemos que temos sido culpados de pecados específicos e entendemos que, para obter perdão, precisamos confessar nossos pecados e fazer uma restituição, né? Fazer isso é comparável a sacrificar uma oferta pelo pecado ou uma oferta pela culpa. O que ele está querendo dizer aqui? O que nós observamos aqui que falta? O que falta? O que não é falado aqui no capítulo, né? Mas que aqui ele tenta dizer. Ele diz: devemos confessar esse pecado e fazer uma restituição. O que falta aqui? Quando a gente peca, a palavra do Senhor diz o quê? Arrependa-se. Vai e não peque mais. Então, tá falando em oferta, tá falando em holocausto, mas não fala em arrependimento. Então a gente tem que estar muito firme, entendido que é o seguinte, nos dias de hoje, o que a palavra fala para nós? Sacrifício não tem mais, mas fala para nós, se arrependa verdadeiramente de coração, né? Por que isso? Porque assim, nos últimos momentos o Senhor Jesus chorou lágrimas de sangue. Ele pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse o cálice para ele não passar por isso. Mas ao mesmo tempo ele disse: não, Senhor, eu vou cumprir. Imagina o sacrifício desse irmão querido, desse Deus amado que viveu no meio entre nós, que morreu por nós. Não é fácil. É uma situação impressionante. Fazer isso era incomparável a sacrificar uma oferta pelo pecado ou uma oferta pela culpa. Capítulo 4 nos deixa mais claro que são 4 tipos de pecadores, né? Que tentam obter o perdão. Vamos em frente. Olhando para a introdução à lei, né? A gente vê nos versículos 1 e 2 que ele fala: disse mais o Senhor a Moisés. 2, fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Essa introdução é uma introdução que, em todos os capítulos de Levíticos, e se não me engano, em Números, ela é muito similar, né? É muito similar. E Moisés é o porta-voz de Deus, né? Em todos esses livros que a gente sabe, né? Quando alguém pecar por ignorância, por erro, sem intenção, né? Sem a intenção, isso são as outras versões falando, né? Especificando o que significa ignorância, né? Ela tem que ser uma ignorância que significa sem intenção, sem a intenção, né? Uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é quando a gente tem a culpa, né? Por isso que a palavra em Romanos, né, fala para nós assim, por exemplo, para a gente não ser pedra de tropeço por um irmão, né? Por quê? Porque eu posso, talvez inconscientemente, fazer um irmão pecar, fazer uma congregação pecar, né? Talvez a minha ignorância leve a outra ignorância, né? Mas nós temos culpa. Por quê? Porque nós sabemos da palavra. Nós temos a palavra de Deus que nos explica, que nos remete a todo esse ensinamento, a todo esse entendimento. Então, a gente precisa
levar a palavra, principalmente a nós, aos nossos irmãos, para que o conhecimento seja equilibrado. Não pode haver, né? Não pode destoar o conhecimento. Eu sei muito, meus irmãozinhos não sabem nada. Então, esse equilíbrio é o equilíbrio que o Senhor nos pede. A gente precisa levar. Um pecado não intencional era um pecado cometido por ignorância, né? Essa ignorância que nós estamos falando. Um lapso. Provavelmente não era premeditado, né? Talvez um impulso, alguma coisa, por um engano, tá certo? Do ladinho aí, a gente tem umas observações que a gente vê que o seguinte, a contínua revelação do Senhor sobre as ofertas que ele esperava que seu povo é prefaciada por palavras que o leitor da Bíblia já leu anteriormente, né? Então, é só uma comparação, uma explicação aí para a gente poder ter um pouquinho mais de entendimento. Deus descreveu duas características dos pecados para os quais essas ofertas eram um remédio, né? Ele deu aí características, mas o pecado, nesse caso, que nós estamos oferta pelo pecado estudando, somente por ignorância. Pode ir, Alessandro. Tem aqui uma mãozinha levantada, Edson, o Tem. irmão Renato. Eu não consigo ver. Mas Não, manda, não vamos problema, lá. eu tô aqui vendo. Pode deixar, eu vou gerenciando. Obrigado, Alessandro. Ok, Edson. Muito bom aí a sua aula. Olha aí, vamos dar uma olhada aí. Passa só uma página aí. Desculpa aí que Volta. pregar o capítulo 5, versículo 17. Sim. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum destes, de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não souber, ainda que não souber, tudo será culpada e levará sua iniquidade. Então não tem desculpa, mesmo que não saiba, né? Culpa. Entendeu? Prossiga aí, boa aula. Amém, amém, amém. Tá claro, certinho, Renato. Vamos em frente. Ele está dizendo aí, né, para a gente entender essa categoria, né, vamos dizer assim, categorias de pecado, categorias de oferta, ele traz em números também, números 15, 27 e 31, com quem peca atrevidamente. O que é o atrevidamente? É o pecado de ignorância, mas de forma culpada. Eu faço o pecado por desacato, certo? Então, como o Renato mencionou, né, em muitos casos, não dá para depois dizer que foi por ignorância, não dá, né? A palavra negligência, por falta de, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente erra por imperícia ou por negligência, ou por desconhecimento. Por desconhecimento, nós estamos tirando fora. Agora, imperícia, né? Se eu sou um profissional, que eu sou habilitado para aquilo e erro, então ela pode ser imperícia ou por negligência. Então, não dá para depois dobrar os joelhos, vamos dizer assim, né? A gente tem que se arrepender, claro, mas a culpa já ficou. As consequências do pecado já ficaram, né? E a palavra do Senhor fala muito para nós, tipo assim, não há nada nesse mundo que não vai a ser revelado, né? Então, é claro, nos dias de hoje, arrependamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, né? Dobremos o nosso joelho, peçamos perdão, oremos, tá certo? Para que a gente possa a nossa oração e o céu abrir, né? Reforço uma coisa aqui interessante, que o céu se abre de muitas maneiras, muitas não, de algumas maneiras para nós, né? A gente vê isso em várias passagens da Bíblia, né? Inclusive, estudando Atos, né? A gente viu lá, no caso de Pedro ir até Cornélios, né? Pedro estava lá naquela casa, lá naquele curtume, né? Então Pedro orou, né? Meditou, o céu abriu, veio um poder, que veio um anjo, né? E depois do poder vem uma voz. Isso aconteceu com Jesus lá no batismo. Logo na Cornélio,
quando contou para Pedro, ele contou que estava orando e um anjo veio e falou para ele, depois que veio um poder, o anjo, depois veio uma voz, as suas orações, né, foram ouvidas. Então, ao longo da palavra, mostra que o céu se abre para nós, quando a gente é obediente, quando a gente ora, né? Quando a gente ora do nosso coração, tenham a certeza que Deus está ouvindo. E Deus age, em nome de Jesus. A violação pode ser acidental ou a pessoa pode saber o que está intencionalmente fazendo em termos de atividade, sem, contudo, perceber que é errado. Pode. A oferta pelo pecado, então, era destinada a pecados específicos, tá certo? Cometidos involuntariamente, né? Aí ele diz ainda que sem pretensão de serem cometidos e talvez até sem ciência deles no momento. Está em Levítico 4:2 e 5:15. O indivíduo que pensou em roubar, olha só, pensou em roubar, em seguida roubou, ele pode simplesmente ter sido fraco, né? Mas aquele que conheceu a vontade de Deus, né? E disse em desacato, não me importo o que Deus ordena, vou fazer o que eu quero. Já pecou, né? Se ele pensou em roubar, roubou, ele pode até ter sido fraco, né? A gente conhece, né? A gente sabe de passagens na palavra que Deus passou a mão. Mas houve muitas coisas antes dessa passada de mão. Porque pecou intencionalmente é bem mais complicado, né? É bem mais complicado, né? Do ladinho aí tem 2 Timóteo, e não se oferece nenhuma desculpa aos que se recusam a se instruir nos mandamentos de Deus. Tal falta é um pecado de omissão que precisa ser confessado, perdoado e abandonado. 1 João 1:9. Então, é muito importante que a gente saiba, né? Porque todos nós sabemos o que é o pecado, né? Glória a Deus quando a gente puder pecar intencionalmente, se é que é possível, né? Mas às vezes um pecado intencional tem uma culpa muito grande, né? Então a gente precisa entender bem isso, né? Para a gente estar muito alerta, né? Vamos ver os pecadores que ele compara aqui, né? Agora a gente começa a entrar bem nos nos versículos do capítulo 4 e na sequência. Vamos lá. Tem uma Irmão mãozinha Edson, levantada aqui, a Edson. irmã Irmã Mãozinha Anísia, levantada, muito bem. a irmã Anísia está com a mão levantada. Muito bem. A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Amém. Eu queria fazer uma pergunta no sentido assim, há uma hierarquia de pecado, porque assim, lendo a palavra, né, principalmente o Novo Testamento, eu não percebi, mas agora o senhor ministrando essa aula, eu estou percebendo que no Velho Testamento é como se houvesse uma hierarquia, ou eu estou interpretando errado, porque era essa dúvida que eu quero tirar, assim. Ou qual a situação aí para ficar Entendi, minha mais irmã. real para mim? Entendi. Espera aí que nós já vamos. Você vai entender agora. Depois nós vamos comparar com os dias de hoje. Vamos lá. Pode passar Ó, então, oferta pelo pecado do sacerdote ungido. Olha só que interessante. Um sacerdote ungido pecar. Um sacerdote ungido, nós estamos falando de um sacerdote ungido por quem? Por Deus. Então, o que ele tinha que fazer? Tinha toda uma sequência aí, né? Ele tinha uma sequência, oferecer pelo seu pecado um novilho sem defeito. Ele tinha que levar à porta da tenda da congregação. Ele punha a mão sobre o novilho, imolará pelo Senhor, tomará o sangue do novilho, trará à tenda da congregação. Então, tem toda uma sequência. Agora, imagina um representante desse da nação, um representante desse da congregação, ungido por Deus pecar.
Imagina que se ele peca intencionalmente, ele leva todo mundo com ele, né? Então, esse é um representante, né, que a gente precisa entender até nos dias de hoje. Imagine um irmão líder na congregação hoje, um irmão que vamos dizer que é muito querido, é um irmão que se destaca em todo o trabalho, tem toda uma questão ali muito querida, mas peca, né? Então, fazendo essa comparação, né, olha a hierarquia funcionando aí, né? Então, no caso daquele tempo, o sacerdote ungido, olha só a dimensão desse pecado, né? Então, tem toda uma sequência, né? O sangue porá o sacerdote, o sacerdote porá o sangue sobre o chifre do altar e do incenso aromático perante o Senhor, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar de holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Por fim, o novilho todo, o resto, tem que ser levado para fora e queimado numa área santa, uma área onde as cinzas serão lançadas, né? Então, tem uma sequência aí, né? Agora, na visão do povo, esse ungido pecou, né? Será que, em alguns casos, não abre porta para outros pensar, falou, se ele pecou, eu posso pecar também? Não. A gente não pode pensar dessa maneira de jeito nenhum. Mas, com certeza, naquele tempo, esse pecador aqui, ungido, esse sacerdote, deve ter levado muita culpa, né? Além de ter pecado. Porque ele pode ter arrastado alguém, pode ter arrastado uma congregação, mas isso aqui nós estamos olhando como exemplo, uma descrição de um caso se um sacerdote ungido pecasse. Tá certo? Ok? Tá claro? Muito bem. Então a hierarquia começa a funcionar aqui. Vamos lá. Próximo. Uma congregação. Então existe uma hierarquia. Um sacerdote ungido, uma congregação, mas veja bem que nós estamos colocando aqui, não se esqueça do começo, é um pecado não intencional, né? Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da coletividade, né, o que ele está dizendo aqui é que é o seguinte, a partir do momento que se tem consciência do pecado, toda a coletividade tem que fazer o processo, né? Então, tem todo o passo a passo, muito similar ao do ungido, do sacerdote ungido, porque são pecados bem relevantes. Nós estamos falando de uma congregação toda pecar por ignorância, né? Sem intenção. Mas, né, essa palavra ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos que olhar, nós temos que ler incessantemente, nós temos que orar incessantemente para que Deus nos abra os olhos, nos mantenha o coração firme, nos dê, né, todo um contexto de tempo para a gente se dedicar. Nós precisamos nos dedicar na leitura, né? Como o irmão Renato falou, não tem, a palavra está aí. Deus não considera mais o tempo de ignorância, mas ainda é possível da gente pecar por ignorância? É possível, mas vamos olhar bem para isso, tá certo? Então, todo o processo é muito similar, né? Muito similar. O novilho também tem que ser levado para fora e ser queimado toda a parte de residual, restante, couro, tudo queimado numa área santa, que é uma área onde as cinzas vão ser deixadas. Pode ir em frente, Alessandro. Esta oferta pelo pecado ilustra o fato de que Deus se relaciona com todo o povo de Israel. Evidentemente, os indivíduos eram significativos no Antigo Testamento, mas a aliança de Deus era com quem? Feita com uma nação, né? Meu irmão Rubem, seu microfone acho que está aberto, meu irmão Rubem. Obrigado, meu irmão. Não, tranquilo, paz do Senhor, meu querido. Se a nação como um todo obedecesse, então Deus abençoaria o povo. Se a nação como um todo desobedecesse, então Deus amaldiçoaria a nação.
né? Então é importante porque, assim, ó, naquele tempo não podia ficar ninguém de fora. Ah, todo mundo pecou. Ah, não, hoje eu vou na minha sogra, eu não vou com... Não, não, né? Estou dando um exemplo irônico, mas não tem isso. Naquele tempo, se a nação toda desobedecesse, ela seria condenada. Vamos relembrar que, nesse caso, nós estamos falando não intencional ainda, né? Às vezes, a nação como um todo podia ser caracterizada como desobediente e ímpia, mas indivíduos dentro da nação podiam ser justos, amém, né? A gente podia ter gente justa, né? Com certeza. A gente podia ter pessoas dentro da nação, claro, né? Assim como nos dias de hoje, né? A gente pode ter do nosso lado pessoas que são pecadoras. Nós todos somos. Mas nós conhecemos pessoas que são muito justas, né? São pessoas muito certas, como nós somos todos muito certos. Mas nós temos as nossas fraquezas, né? Então, era importante a gente até destacar isso, como ele fez. A exigência de uma oferta pelo pecado da congregação como um todo ensina que cada indivíduo, até os justos, precisavam unir-se ao grupo para prestarem juntos sacrifício pelo pecado. Isso aqui, irmãos, nos remete que o seguinte: quando Deus nos deixou a coisa mais maravilhosa dele nesse mundo, a igreja. Então, por isso a palavra se fala: não deixais de se congregar em comunhão. Não deixai. Por quê? Porque o indivíduo só trabalha para o coletivo. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para o coletivo. Eu tenho que me capacitar para capacitar a igreja. Eu tenho que estudar para entender e dar entendimento para a igreja. Então, eu preciso fazer individualmente tudo o que for possível para eu poder fazer o possível pela igreja. Não tem como separar, porque Deus deixou essa coisa mais maravilhosa para nós. Amém? Vamos em frente. Quando um líder, um príncipe, seja lá um governador, né, pecar por ignorância, né? O que ele deixou escrito aí? Ele deixou o mesmo ritual, só muda o quê? A vítima, né? Então a vítima era um bode mais simples, um animal não muito caro, né? A mesmo processo, pôr a mão na cabeça, tá certo? É tudo muito igual, né? Então, só esclarecendo a parte aí. O sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres, né? Aí o sacerdote começa a atuar pelo pecador, né? Vai aspergir, todo o sangue derramará no altar, toda a gordura oferta, sei lá, queimada no altar, e como a gordura de sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, tá? E assim seria perdoado, tá certo? Muito importante que a gente entenda aqui, assim, né? Tudo isso era feito, né, como uma oferta pelo pecado. Então, de certa maneira, Deus perdoava, mas a culpa permanecia, né? As consequências do pecado, igual nós hoje, ela permanece, né? Em azul aí, né, ele quer dizer o seguinte: o pecado pelo qual um príncipe ou líder do povo precisava buscar o perdão novamente envolvia uma violação da lei de Deus, sendo, porém, um pecado do qual o líder inicialmente não estava ciente. Então, reforça aí que é o seguinte: o líder, nesse caso, um príncipe, um governador, seja qual for, tem que ficar bem caracterizado que ele não estava ciente do pecado que ele estava cometendo. Isso a gente já está vendo, né? Ok? Vamos em frente. E por que reforça isso? Porque assim, eu não estava ciente, mas passou um tempo, tomou ciência. E aí, o que faz? Porque enquanto a gente não sabe do pecado, a gente vive a vida normal. Mas e a hora que eu sei que eu pequei? O que eu tenho que fazer? Né? Então, é por isso que reforça. Reforça porque quando eu tomo ciência, seja o sacerdote, seja a congregação, seja o líder, tomou ciência, tem que fazer isso. Tem que fazer a oferta. Né?
pecado por qualquer pessoa. Aí trazia igual uma cabra ou uma cordeira, né? E ele exige uma fêmea nesse caso aí, né? Os versículos 24 e 26 traz: o ritual seguido por um príncipe ou um líder que precisava de perdão era semelhante, embora não exatamente igual aos rituais já descritos. Como nos casos anteriores, a oferta pelo pecado, né, é um bode, um novilho, tinha de ser levada até as proximidades do tabernáculo, onde o pecador punha a mão sobre a cabeça, né, estabelecendo uma similaridade. O sacerdote deveria tomar o sangue e colocá-lo sobre os chifres do altar de holocausto, derramar o restante no altar, seguindo aí, ao contrário dos dois anteriores, o sangue não era tomado dentro do tabernáculo. As partes com gordura eram queimadas sobre o altar do holocausto, ok? Não há instruções a respeito dos restos do animal sacrificado. Tudo indica que, em vez de serem queimados fora do acampamento, era feito com as ofertas pelo pecado de sacerdote ungido da congregação, ok? Muito bem, vamos em frente. Irmãos, alguma dúvida? Tá claro? Qualquer coisa, paramos e falamos, hein? Continuando. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor não ordenou, né? E se tornar culpada, e se o pecado que ela caiu lhe fora notificado, trará sua oferta. Então, o que ele passa a falar aqui sobre a ciência, tomada de ciência do pecado? Se foi um pecado por ignorância, quer dizer que nós não sabemos que é pecado. Ah, não sabia que era pecado. Meu Deus, o que eu faço? Tomou ciência, isso serve para nós, né? A gente não sabe que pecou, mas quando alguém chega para nós e nos confidencia, nós temos que tomar a nossa atitude. Arrepender, dobrar nosso joelho, orar, pedir perdão e ir embora, nunca mais pecar, né? Esse pecado não pode pecar, né? Então, quando se toma ciência, tem que agir, tá certo? Então, o ritual era, assim, vamos dizer, de certa maneira, semelhante, tá certo? Ok? Eu estou falando aqui, os irmãos já com os olhinhos aí vão dando uma olhada, se tiver alguma dúvida, né? No final, tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, né? Então, quando fala isso, aroma suave ao Senhor, quer dizer que o seguinte, tudo isso era o que o Senhor tinha definido e o que era aceitável para ele. Não era outra coisa. Não podia sair fora de nada que o Senhor tinha descrito em cada capítulo, em cada versículo. Amém? A gente tem que estar bem claro disso. Ele deixou escrito, tá certo? Ok? Muito bem, vamos em frente. Versículos 27 e 28, esta lei dizia a respeito de qualquer pessoa do povo que pecasse, tornando-se assim culpada. Qualquer pessoa do povo significa o povo da terra. A expressão se refere a quem? As pessoas normais, né? Ou seja, qualquer um que não fosse sacerdote ungido ou um príncipe do povo. Então, a irmã Anísia perguntou da hierarquia. Então, a gente viu uma hierarquia aí, tá certo, irmã? Depois nós vamos trazer para os nossos dias, né? Vamos falar bem mais claramente. Mas existia essa hierarquia aí, tá certo? Então tinha um sacerdote ungido. Imagine um sacerdote ungido por Deus ser um pecador. Olha o que aconteceria de grave, né, com toda a nação, né? Quando a sua transgressão lhe fosse notificada, essa pessoa era obrigada a levar a cabra, né? Essa frase final, ela está falando de uma pessoa comum. Então, a cabra era para uma pessoa comum. Então, quando se tomava ciência, tinha que agir. Então, a gente viu uma hierarquia, um sacerdote ungido, a congregação, um líder, um governante, um príncipe e as pessoas comuns, tá certo? A irmã pode olhar hoje para a igreja e ver quão seria grave na hierarquia dos líderes, por exemplo, né, serem pecadores, depois um evangelista, tá certo? Uma pessoa comum. Existe
vamos pensar assim, hierarquia, quando a gente está falando, quando envolve pessoas, né? Nós estamos falando de hierarquia de administração da igreja, né? Pessoas que lideram pessoas, né? Não existe hierarquia no pecado. Todo pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão, né? A gente sabe disso, amém? Vamos em frente. Nós Hein, estamos Edson, chegando só ao uma fim. colocação. Pois não. Dentro dessa ideia, né, de hierarquia, assim, por exemplo, é o impacto que causa no contexto da igreja, por exemplo, né? Perfeito. Uma pessoa que ela não é tão envolvida, ela vem uma vez ou outra, né? E aí chega a fazer algo, né? Ela não vai ser tão impactante como, por exemplo, um ancião, né? Um presbítero, um bispo, um evangelista como você. Então, assim, o impacto dessa prática, ela vai justamente vai influenciar, não digo influenciar, mas assim, vai levar à tristeza, ao pesar, um número maior de pessoas, né? Como você colocou a ideia do sacerdote, né? Ou do próprio sumo sacerdote nesse sentido. Só para trabalhar essa ideia Não, de hierarquia, né? perfeito, perfeito. É o impacto causado no rebanho, no povo, na igreja, né? Sim, vamos ser bem sincero e transparente. Eu sou um irmão que estou aqui trazendo palavra, né? Trazendo a mensagem do Senhor, e de repente os irmãos descobrem que eu sou uma pessoa que não tenho esse mérito aqui, né? Descobre. Olha o impacto disso numa congregação, olha o impacto disso em toda a mensagem, né? Nós, como humanos, a gente tem a nossa condição de análise, né? A palavra do Senhor fala assim, né? Que a gente não deve julgar, tá certo? Mas a gente deve analisar. O julgar aí, a gente deve entender que a gente tem que analisar o que a pessoa fez frente à palavra de Deus. Porém, o que a gente não pode é condenar. A gente não condena. A gente não pode condenar. Deus não permite isso. Quem condena é o Senhor, quem condena é a palavra. Agora, fazer uma análise, entenda que o julgar não é julgar já partir para cima como como se fala, um julgamento de juiz, não. A gente tem que analisar, frente à palavra, o que o sermão ou essa pessoa fez, mas jamais devemos condenar ninguém. Então, a palavra nos reserva essa condição, né? Então, é muito importante isso, porque você imagina um líder de uma congregação nossa, uma pessoa que a gente tem como um espelho, né? Essa é uma pessoa que espelha toda a congregação. Então, esse impacto cada vez maior. É claro, o irmão Alessandro está corretíssimo, né? Obrigado, irmão Alessandro, porque você imagina uma pessoa que a gente pouco vê na igreja, chega lá, a gente fica sabendo que pecou, é um pecado que não é tão impactante. Não pode haver menosprezo, né? Não pode. Por quê? Por mais que ele venha poucas vezes, ele está lá, ele é um membro. Talvez essa culpa seja nossa, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque nós precisamos pegar esse irmão e trabalhar os dons dele, trabalhar o conhecimento dele. Por que ele vem pouco? Né? Não pode um irmãozinho ficar no cantinho quietinho lá e a gente não dá atenção para ele, não, de maneira alguma. Então, a culpa pode ser nossa. Amém? Obrigado, Alessandro. É isso mesmo, perfeito. Vamos em frente. Os versículos 29 e 31, o procedimento a ser seguido era igual ao prescrito para o líder, para um príncipe, ok? Então, apresentar o animal, a cabra, o sacerdote, né, com o sangue do animal, colocava sobre os chifres do altar do tabernáculo, derramava o restante do sangue à base do altar, queimava a gordura. Então, tem todo um passo a passo seguido, orientado em cada capítulo e versículo aí, tá certo? Os resultados desses sacrifícios são especificados. Quando o sacrifício era queimado sobre o altar, produzia aroma agradável ao Senhor. Em outras palavras, agradava a Deus. Portanto, a oferta resultava em expiação pela pessoa que levava o animal, né? É interessante isso, né? Porque a gente pensa assim, né? A gente não tinha ouvido, talvez, essa palavra, né? Levava o animal. Na verdade, coitadinho, era uma vítima. Ele morria pelo pecado de uma pessoa. Olha que coisa, né? E não precisamos nem apontar
para o nosso amado Cordeiro de Deus, né? Olha só que a dimensão que a gente tem que ter disso, né? Vamos em frente. Estamos chegando ao fim, tá, meus irmãos? No versículos 32 e 35, o ritual para se oferecer uma cordeira como oferta pelo pecado era o mesmo que previsto para a oferta de uma cabra, né? Então, se trazia uma cabra ou uma ovelha, era o mesmo ritual, né? O mesmo passo a passo, tá certo? Só que tinha que ser uma fêmea sem defeito. A oferta tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal e imolá-lo igualzinho no ritual da cabra e a cordeira. No último parágrafo, eu reforço o fato do final, né? Que então deveria queimar toda a gordura, o resto dela poderia ser comido pelo sacerdote. Essa oferta de uma cordeira pelo pecado fazia expiação pela pessoa que apresentava a vítima, o pecado, e ele estaria perdoado. Tá certo? Muito bem, vamos em frente. Para fechar, né? Depois nós vamos fazer uma síntese rápida. Para uma pessoa, o ritual para se oferecer uma cordeira como oferta era o mesmo previsto, acho que esse ficou repetido. O animal tinha que ser uma fêmea sem defeito, o sacerdote tinha que pôr a mão, então deveria queimar toda a gordura e o resto poderia ser comido pelo sacerdote. Era a mesma expiação, o mesmo resultado. Tá bom? Vamos lá, para fechar. Eu vou dar uma lida rápida aqui, para que haja um entendimento. Em todos esses sacrifícios, notam-se duas classes, os de aroma agradável, né, e os demais. Aroma agradável e os demais seriam os outros tipos, né, de ofertas, tá certo? A expressão aroma agradável se aplica somente aos 3 primeiros tipos de sacrifício: holocaustos, capítulo 1, as ofertas de manjares, capítulo 2, e os sacrifícios pacíficos, capítulo 3. Esses 3 tipos de ofertas voluntárias prenunciavam a absoluta e bendita perfeição do sacrifício de Cristo em aroma aceitável para Deus. É por isso que a gente precisa entender muito bem. Olha como Jesus foi comparado por nós. Olha só, né, como Jesus passou por isso, né? Talvez ele tenha tido essa noção do que ele representou, mas nós precisamos ter essa noção realmente do que ele representou. Os demais sacrifícios eram os que ofereciam pelo pecado e pelo sacrilégio, né? Sacrilégio são as iniquidades, né? Cometido o pecado, nos quais Cristo era prefigurado como aquele que carrega os pecados do mundo. Eram ofertas de expiação pela sua própria existência. Condenavam o pecado, não que Deus tenha prazer na condenação. As ofertas de aroma agradável eram voluntárias e as ofertas pelo pecado eram compulsórias, quer dizer, tinha que fazer. Tá certo? A confissão dos pecados é uma parte essencial de uma vida de retidão. E Deus exige que todos aqueles que pecaram, né, que está em Levítico 5:5 e Oséias 5:15. Sem confissão dos pecados, precedida pelo arrependimento, apela-se em vão ao sacrifício de sangue. Olha que importante, né? Essa é muito forte para nós, né? Sem a gente confessar os pecados, né? Quando a gente dá ciência do pecado, é claro que provavelmente nós, com a nossa ciência do entendimento que o Senhor Jesus nos dá da palavra, quando a gente toma essa ciência, e talvez na hora, quando a gente peca, né, a gente já sabe que pecou, né? Então a gente tem que agir. Não tem como não confessar e não tem como não se arrepender. Não tem. Arrependimento verdadeiro de coração, né? Uma coisa que é muito interessante para reforçar é que o povo foi tirado do Egito, mas até o final dos 40 anos, se eu não estou o Egito não saiu das pessoas. Porque a todo momento eles queriam voltar para o Egito em pecado. Até fizeram o bezerro de ouro. Significa que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles.
Então, a gente precisa tomar ciência que quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, esse pecado tem que sair de dentro de nós. Tem que sair. Porque se ele ficar ali dentro, ele volta. Então, o nosso coração, quando a gente se arrepende de coração, ele põe esse pecado para fora. Se arrependa, dobra seu joelho e vamos em frente. Oramos pelo nosso Senhor Jesus para que nos ajude a tirar esse pecado. Da mesma maneira, o Novo Testamento ordena aos homens que confessem seus pecados, Tiago 5,16, oferecendo ao mesmo tempo a certeza do perdão e purificação. Aí tem as passagens aí, 1 João 9, nós lemos, Salmo 32, 5. A verdadeira confissão dos pecados inclui, entre outras coisas, a tristeza religiosa por causa do pecado cometido, a humilhação, a oração pelo perdão, a restituição dos danos causados. Importante isso aqui, meus irmãos queridos, porque a restituição dos danos causados, isso está relacionado com a culpa e a consequência. Um pecado cometido causa um dano. Talvez a gente nem saiba, né? A gente às vezes nem saiba um pecado que se comete, né? Vamos exagerar um exemplo, né? Um exemplo, sei lá, estamos numa rodovia, alguma coisa, uma pessoa xinga, você pega uma pedra e taca, e vai embora. Só que aquela pedra, estou dando um exemplo bem exagerado, tá? Para ficar bem claro. Aquela pedra pegou no carro, o cara bateu, um acidente tremendo e a gente nem sabe, né? E o dano que foi causado. E isso ainda vai ser revelado para nós. Mas a gente pecou, né? Cometeu um pecado que a gente não conseguiu, a gente não conhece o dano, mas olha só o dano causado, né? Então, o fato até de jogar pedra já pecou, né? A gente não tem que fazer isso, só para exagerar, né? Humilde aceitação da correção divina aplicada na forma de um castigo. Deus não castiga, né? Mas ele, ao longo de um tempo, é bem provável que a gente passe por alguma aplicação que Deus vai nos ensinar de alguma maneira, né? Então, às vezes, a gente se arrepende, ora para Deus, Deus vai moldar o nosso coração de novo, Deus vai até olhar para o nosso coração, ver se esse pecado saiu de lá mesmo, se nós não estamos com esse pecado ainda. Então, às vezes, a gente, né? Não vamos dizer que nós estamos enganando a Deus, mas a gente se arrepende verdadeiramente, mas ainda aquilo está, né? Não podemos remoer, a gente tem que se arrepender. Remorso é uma outra coisa, a gente remoe isso, mas não se livrou do pecado. Então, o arrependimento tem que ser verdadeiro. O abandono daquele pecado, né? Então, a gente precisa abandonar esse pecado. Por isso que o Senhor nos fala: se arrependa, confessa os pecados, se arrependa, ore, vai, não peque mais. Esse pecado tem que ser tirado de dentro. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria trazer em explicação ao capítulo 4. Eu oro ao Senhor e peço que tenha atingido aí os corações, que a gente, todas as dúvidas nós podemos conversar, mas eu sei que a hora está avançada, mas espero que tenha ficado claro aí, né? A irmã Anísia que perguntou, creio que ela pôde entender a hierarquia, isso acontece nos dias de hoje, o irmão Alessandro ainda até reforçou, né? Amém? Amém, entendi. Obrigada. Amém. Obrigado, muito obrigado, mano. Mais algum irmão, alguma pergunta ou comentário antes de a gente fazer a oração final, irmãos? Algo que você gostaria de compartilhar dentro disso que o irmão Edson nos expôs do capítulo 4? Tranquilo, então? Irmão, como ninguém perguntou, eu vou fazer mais uma. Fique à vontade. Por que havia essa diferença, assim, trazer uma cabra ou uma ovelha, trazer um bode, assim, masculino, feminino, né? Estou falando assim, na questão da oferta. E também, às vezes, tinha as dos pássaros, né? Também, né? A de farinha, com azeite. Aí eu queria compreender, assim, por que essa diferença? Eu sei que o cordeiro representava Cristo,
né? Porque ele morreu por nós, foi crucificado, morto, pagou o preço por nós, como se fazia trazendo aquele animal que estava pagando ali o preço por nós, era nós que deveríamos estar ali, mas ele ia no nosso lugar. E ficou, na época, uma coisa tão banal que depois o Senhor disse que chega, né? Já estava cheio com aqueles sacrifícios, porque as pessoas já estavam pecando intencionalmente, assim, e dizer, eu vou pecar, levo um cordeiro, levo uma oferta e serei perdoado. Então, já estavam brincando. Hoje em dia, eu acho que tem pessoas assim também, irmãos, que vivem, como se diz, cai, peca, e se arrepende, aí volta, e depois de novo. Então, eu acho que não há um arrependimento genuíno, como o Senhor quer que tenhamos. É isso. Quer falar, Edson? Sim, posso falar. E você me complementa aí. Irmã, na verdade, quando a gente olha para essa hierarquia, né, tem um grau de importância, né? Como era feito um sacrifício de uma vítima para isso, né? Existia realmente até, vamos dizer assim, a hierarquia do valor do animal, né? Então, os poderosos, né, o sacerdote ungido, ele tinha que levar um novilho, né, que era um animal caro, né? E por aí descia, né? Depois do sacerdote ungido, naquele tempo, tinha a congregação. Então, considerava-se também o valor do animal, né? Porque o sacrifício da pessoa era fazer um sacrifício em cima de uma coisa que para ele tinha um significado, por exemplo, um valor, né? Um valor até monetário, vamos dizer assim. Se a irmã olhar para uma pessoa simples, nós tínhamos, às vezes, pessoas muito simples, muito pobres mesmo naquela época, que pecava e não tinha condições. Então, aí o sacrifício pedia uma rolinha, ou 2 rolinhas, uma pomba, uma rolinha, né? Considerando que a pessoa realmente não tinha posse, não tinha condição, mas não podia deixar de fazer por causa disso, né? A expiação era feita também dessa maneira. Então, existia essa hierarquia com relação ao poder até aquisitivo financeiro, tá bom? Muito obrigada, nunca imaginei que fosse por isso. Se a irmã puder, bom. Minha irmã, se a irmã puder, começa lendo os capítulos 1, 2 e 3, que vai falar muito bem, claramente sobre isso, entendeu? Porque eu já li Levítico, mas não prestei atenção que tinha essa questão do poder aquisitivo das pessoas. Isso. Sim, com certeza. Muito obrigada. E além da leitura, né, Edson, irmã Anísia, além da leitura, a gente tem esses vídeos das aulas anteriores, né, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que aí os irmãos, assim como o Edson nos trouxeram, né, assim vai lhe ajudar nesse entendimento, tendo essa ferramenta paralela para lhe ajudar no entendimento. Por isso que a gente escolheu prosseguir Gênesis, Êxodo, Levítico, justamente agregando o entendimento do Pentateuco, né, que tem, graças a Deus, nos ajudado bastante. E convidar a senhora para estar conosco, né, a gente caminhar junto aí nessa jornada pelo livro de Levítico. Muito obrigado pela pergunta, Amém, pela participação, obrigada. irmã. Deus abençoe. Obrigado, irmã. Obrigado, mais uma vez. Muito agradecido. Passar a palavra para o nosso irmão Claudemiro para a gente finalizar com a oração e agradecer a todos os irmãos. Com você, Claudemiro. Ok. Oremos, Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos reunidos aqui nessa reunião, Pai, aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor Deus, sobre os Teus ensinamentos, Pai. Abençoe, Pai, a cada pessoa aqui representada, a cada família, Senhor Deus, e aqueles que passam momentos de dificuldade, Senhor Deus, na sua vida, em termos de saúde espiritual, Senhor Deus, que possa estar abençoando, iluminando a cada um, Senhor Deus, e restaurando a vida de cada um, Senhor Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez por esta noite maravilhosa que tivemos, Senhor Deus, do estudo. Por seu Pai, queremos agradecer por tudo. E ao nome do Senhor de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite, meus queridos. Amém. Valeu, Edson. Muito obrigado, irmão Edson. Obrigado, irmão Edson. Meus irmãos, quarta-feira, hein? Quarta-feira tem continuação lá das personalidades, hein?
Tá certo, tá certo, mano. Deus te abençoe, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite, Vanete. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Renato. Renato. Boa noite, Virgínia. Dalica, boa Boa noite. noite. Tchau, irmão. Boa aula. Te abençoe. Amém. Rubem, boa Amém. noite. Boa noite a Paulo todos. César. Oi, Virgínia.